Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do movimento, dessa vez agora falando sobre o movimento variado. Bom, anteriormente nós tínhamos visto o movimento uniforme e agora vamos falar sobre o movimento variado. Qual é a diferença entre eles? Vamos ver então. Temos visto anteriormente que o movimento uniforme ocorre quando a velocidade do objeto que está se movendo é constante, e nós demos um exemplo como os ponteiros do relógio, que se movem sempre com a mesma velocidade, né? Mas, se o movimento uniforme se move com a mesma velocidade, então, obviamente, o variado tem que variar essa velocidade, é isso mesmo. O movimento variado, ele ocorre quando qualquer objeto se movimenta e a sua velocidade vai aumentando ou diminuindo, né? Se isso ocorre, a gente diz que ele está variando a velocidade, como no exemplo aqui nós temos um carro de corrida, que em momentos ele tem que acelerar para ganhar velocidade e em outros momentos ele tem que frear quando ele está numa curva, por exemplo. A principal grandeza que caracteriza esse movimento é a chamada aceleração. Vamos ver então o que é essa tal aceleração. Todas as vezes que um objeto mudar sua velocidade, ou aumentando ou diminuindo, dizemos que ele possui aceleração. Então o que é aceleração? É a mudança de velocidade, seja aumentando ou seja diminuindo. Bom, mas dependendo da situação, nós podemos classificar esse movimento acelerado de duas maneiras. Vamos ver. A primeira delas é quando o corpo aumenta a velocidade. Quando a gente fala corpo, lembrando que é um objeto, certo? Dizemos que ele possui aceleração positiva. Como exemplo aqui nós temos um foguete, né, que está subindo, ele precisa ganhar velocidade, então a gente diz que ele tem aceleração positiva. Mas quando algum objeto, algum corpo diminui a velocidade, ele passa a ter uma aceleração negativa, e o exemplo mais comum disso é quando os objetos estão freando, como nesse caso daqui desse carro, certo? Então, aceleração positiva aumenta a velocidade, aceleração negativa diminui a velocidade. Em outras palavras, de forma mais científica, a gente pode dizer também que quando o objeto aumenta a velocidade na aceleração positiva, a gente chama o movimento dele de acelerado, e quando ele diminui a velocidade, a gente chama esse movimento de retardado. Dito isso, agora vamos aprender como calcular a aceleração média. Para isso a gente usa uma fórmula, né, uma equação, que é a seguinte: AM é igual a ΔV sobre ΔT. E quem é ΔV? É V final menos V inicial, e ΔT, T final menos T inicial. Repetindo tudo isso daí, ó. AM significa aceleração média, ΔV variação da velocidade, ΔT variação do tempo, VF é a velocidade final, VO é a velocidade inicial, TF é o tempo final e TO é o tempo inicial. Vamos então ver um exemplo para sabermos como aplicar esta fórmula para calcular a aceleração média. E o nosso exemplo nos diz: um automóvel viaja entre duas cidades. Na posição A do percurso, sua velocidade era de 60 km por hora. Vamos escrever aqui. Então, na posição A, a velocidade era de 60 km por hora. 2 horas depois, após 2 horas, ao chegar na posição B, sua velocidade era de 120 km por hora. Então, aqui agora nós temos 120 km por hora. Qual a aceleração média desse automóvel no trecho entre as posições A e B? O movimento é acelerado ou retardado? Para a gente resolver isso, precisamos da fórmula como vimos anteriormente. Quem é a aceleração média é a m, que é igual a ΔV sobre ΔT. Mas nessa situação temos já as duas velocidades de forma separada, é preferível usar VF menos VO sobre TF menos TO. É mais fácil assim nessa situação. Então, quem é VF? VF é a velocidade final. Se o final é B, então a velocidade final tem que ser 120. Quem é VO? É a velocidade inicial, que é no ponto A, que nesse caso vale 60. O tempo final é o tempo na posição B, que nesse caso ele diz aqui que é de 2 horas. E o tempo inicial não foi dito, mas a gente sabe que é o tempo onde se inicia a contagem, que é 0. Então teremos aí 120 menos 60, que dá 60, e 2 menos 0, que dá 2. Fazendo a divisão, nós temos aqui então 30
Aí vem as unidades de medida, quilômetros por hora. Só que como é a aceleração, nós temos que acrescentar aqui ao quadrado. Então, quilômetros por hora ao quadrado. Esta é então a aceleração média do automóvel. A segunda pergunta se o movimento é acelerado ou retardado. Para saber disso, temos que saber se a velocidade é positiva ou negativa. Obviamente, a gente observa aqui que ela é positiva. Além disso, a gente observa que ela sai de 60 para 120, então quer dizer que ela aumentou. Então, aqui o movimento é acelerado. Vamos agora a um segundo exemplo. Dessa vez nós temos aqui uma tabela. Diz assim: um ciclista participa de uma corrida e sua velocidade é registrada a cada instante. A tabela abaixo mostra esse registro. Aí, o que é que tem nessa tabela aqui? Temos que a primeira linha são os valores de tempo registrado, que estão em segundos, ou seja, 1 segundo, 2 segundos, 3 e assim sucessivamente. E aqui a velocidade em cada segundo. Então aqui a gente sabe que no segundo 1 a velocidade era de 3 metros por segundo, no segundo 4 era de 15 metros por segundo, no segundo 6 era de 22 metros por segundo e assim sucessivamente. Valores de tempo em cima e de velocidade em metros por segundo embaixo. Aí a letra A pergunta: qual sua aceleração média entre os instantes 1 segundo e 4 segundos? Bom, para a gente fazer isso, tem que calcular através da fórmula da aceleração média. Vamos utilizar a mesma adiante, é mais prática. Então fica assim, ó. A aceleração média é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aí a gente tem que saber quem é o final e quem é o inicial. Vamos ver então aqui para a situação. Ele diz que a aceleração entre 1 segundo representa o início e 4 segundos que representa o fim. Então vamos colocar aqui, não é? 1 segundo representa o início e 4 segundos representa o fim. Então pegamos os valores em cada um desses tempos. Quem é o valor final, então, aqui para a velocidade? Só observar aqui, a velocidade está aqui, esse ponto é a velocidade final, então, qual é o valor de velocidade aqui? 15 menos. Quem é a velocidade final? É no ponto I. O I está aqui e o valor de velocidade é 3. Tempo final. O tempo final aqui é 4, menos o tempo inicial, que aqui é 1. Observe que nesse caso aqui o tempo inicial não é 0. Para essa questão aqui foi 1. Isso tem que ser prestado atenção. Agora só é resolver aí segundo as informações. 15 menos 3 dá 12. E 4 menos 1 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Nesse caso aqui, como está em metros por segundo, repetimos também metros por segundo. Mas como é a aceleração, fica ao quadrado. Letra B. Qual a sua aceleração média entre os instantes 4 e 6 segundos? Utilizando a mesma fórmula mais uma vez. A aceleração média é a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, quem é o instante inicial? É esse daqui, 4 segundos. Então, colocamos aqui como instante inicial. E o instante final é esse daqui, que é 6 segundos. Então, colocamos aqui. Certo? Então vamos tirar os valores. Qual foi a velocidade no instante final? Eu sei que o final é aqui e o valor de velocidade para este caso é 22. Menos. Velocidade inicial para este caso é quanto? 15. Agora, tempo final, 6 segundos. E tempo inicial, 4 segundos. Aqui nós teremos 22 menos 15, que dá 7. E 6 menos 4, que dá 2. Então, teremos 7 dividido por 2, que é 3,5. Mais uma vez, metros por segundo elevado ao quadrado.